Fala, traders. Mercado devagar, não teve volume financeiro. Poucas vezes eu vi um volume financeiro tão baixo como hoje, o mercado todo torto. Não teve notícia de impacto, tanto o mini índice e o mini dólar ficaram meio tortos. Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar. Nada demais, eu vou provar pra vocês nos ticks ali que não tinha volume financeiro nenhum, não tem quase candles montados no negócio. Foi um dia bem morno. E vamos começar pelas notícias. Então, notícias para amanhã. Tem CPI. Essa notícia ela é importante porque isso aí é um principal indicador de inflação nos Estados Unidos. Então a gente tem que ficar de olho, tem que ficar de fora. Vamos operar depois das 9h30. Se quiser ver o que está acontecendo até as 9h30, vai se ambientando ali com o mercado, prepara ali as tuas arminhas. E 9h30 tu começa a fazer os negócios ali com propriedade. Vamos... 60 minutos. Tchau. 60 minutos, mini índice. Olha só isso aqui, cara. Cara, foi um dia muito parado, mas muito parado mesmo, assim, ó. Ele completou aquele movimento, lembra, anterior lá, fez essa perna. Eu estava esperando, cara, pelo menos, por um teste nessa região aqui, cara, da média de 21. Ele nem chegou nela, cara. Nem tocou nela, o máximo que ele chegou foi aqui. Inclusive tem um gap aí, ó. Até esqueci de fazer ele, hein. Esse gap aqui é o gapzinho do dia 23 de abril. Se ele pode chegar ali, cara, eu tenho quase certeza, assim, ó, 95% de chance dele ir ali, antes dele fazer um movimento pro alto. Mas, amanhã que a gente vai ver. Temos um novo gap aí, de sexta-feira, que foi aberto ali e não foi fechado. E ele não fez nenhum teste na média de 21. Por outro lado, se a gente der uma olhadinha, os 12 minutos, cara, olha só esse pêndulo aqui. Olha só esse megafone. Olha como ele tá testando esse megafone e não aceita ficar abaixo dele. Pra mim, é muito fácil desse cara cair reto. Muito fácil, cara. Muito fácil. Tá na região excelente. A gente dá uma olhada ainda, ó. Tem essa regiãozinha aqui, ó. Esse fundo que vocês não estão vendo, mas tem um fundo bem definido aqui, ó. Tem esse outro fundo aqui que ele perdeu. Eu seria comprador no mini índice, cara. Seria comprador. Essa região é para ser comprador. Aí tu tá vendendo fundo. Aí é coisa de amador. É melhor não fazer nada. Eu vejo por esse lado, cara. Os horários que eu vi ali não tinha condições de fazer operação no mini índice, cara. Não tinha. Não tinha um movimento direcional do negócio. Era violinado e violinado. Voltava nossa cena de estudo. Então 60 minutos. Cara, pra mim, uma região boa pra ser um comprador. Média cruzou? Sim, cruzou. Pode ter virado bearish? Pode, mas ele tá com uma força. Eu acho que é mais sensato observar pelo lado bearish do mini dólar do que o mini índice por agora. Por agora, pelo menos. Tá, vamos pros 20 mil ticks, vamos dar uma olhada. Olha só esses 20 mil ticks, cara. Deixa eu tirar o zoom daqui pra mostrar pra vocês. E deixa eu sair da tela também, que daí fica melhor pra vocês verem. Cara, isso aqui foi o dia inteiro hoje. Vocês concordam que são poucos ticks, cara? São poucos trades? Poucos candles, seu animal. Poucos candles montados? Isso aqui é uma indicação clara que não teve volume financeiro. Ninguém teve interesse nesse mercado. Ninguém teve interesse. Nenhum lado teve interesse. O Ross ficou fazendo movimentos e violinando. Volatilidade baixíssima, 195 pontos. Entre 120 e 195 pontos. Baixíssima volatilidade. Baixíssima. O que esperar pra amanhã? Cara, agora a gente tem que ver esse gap aqui, ó, pra ver o que esse cara vai fazer. Gap no ponto certo. Temos um novo gap. Tá entre dois gaps. Acho que era o dólar que tava assim outro dia, né? Agora é ele mesmo. Sei que essa região aqui tá excelente. Se a gente observar aqui, ó, ele tem um range bem próximo. Foi criado aí no dia 10 de julho. E ele tentou cruzar. Notem que ele faz um movimento pra cruzar esse range. Atravessa ele e não consegue fazer a proporção dele. E agora o que ele faz? Aumenta esse pêndulo. Então, cara, região, pra observar, compra, cara. Não tem outra coisa que não seja compra aqui. Eu sei que ele tá caindo. Cara, vai estar vendendo fundo, cara. O menor sinal, esse cara aqui vai dar-lhe uma paulada pra cima. E vai levar de uma vez só todo mundo. Menor sinal. Esse sinal aqui, ó. Aqui já tem sinal aqui, ó. Do início de um crown reversal. O problema é que aqui não fechou, tinha que ter fechado aqui em cima. Não fechou. Mas ele tá ensaiando. Vai ter que resetar esse movimento. Mas, ó, esse cara aqui é um magnético. O mercado, o preço, teoricamente tem que ser atraído pra ele. O único porém aqui, desse ponto, é essa volta aqui, cara. Deixa eu só afastar um pouquinho pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o range novo. O mercado cai, cruza ele, né? Volta pra dentro dele. Ok, até aí tudo bem, ele tá sendo atraído, não tem problema. Aqui, nesse ponto, parece um breakout pullback, o ponto em que ele abriu o bico. Eu acho que tá muito baixo para ser um vendedor, mas ele abriu o bico. Chegando aqui, voltando para dentro dele, tá tudo certo. A gente vai pegar esse cara aqui e vai fazer um movimento para cima. Like, subscribe. Thank you. E aqui só um parênteses, por que a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro. Hoje foi um dia que a gente consegue ver que não teve volume financeiro. Então, teria um risco operar hoje, um grande risco, uma cilada, Bino. Então, observar a compra, observar a venda, quando ele cruzar esse cara aqui. Tudo que a gente vai fazer é replicar esse cara aqui para cima. A gente vai ter um parâmetro. Então, cara, eu procuraria por compra. Por compra, com o objetivo de fechar o gap. E melhor ainda se ele fechasse esse gap do dia 23 de abril que tá sangrando aí, jorrando sangue desde o dia 23 de abril. Não sei como ele não morreu ainda. Não dá pra perseguir. Eu digo pra vocês que não dá pra perseguir. Eu sei que tem quase 1000 pontos aqui pra jogo, mas não dá pra perseguir. A não ser que ele faça um teste de novo no range, chegue perto desse range aqui, dessa base desse range, ou aqui desse praia, e capote. Aí beleza, aí a gente pode vir daqui, se ele abrir um gap de alta. Então, abre um gapzinho de alta. Tá lá em cima. Faz aqui um topo duplo, ou chega próximo desse outro topo aqui, daqui ele capota. Beleza, daqui não dá nada. Daqui o cara consegue vir. Agora lá de baixo não dá. Porque daí, o nosso risco,
menor. Digamos que o nosso risco está aqui, e aí a gente tem um alvo de fechamento de gap, lá embaixo. Aí dá show, aí a gente não corre risco. Se ele não fizer nada, não abrir em nenhum lugar aqui, sem gap nenhum, e abrir no mesmo lugar onde ele está, a gente vai ter que esperar. E ao menor sinal dele fazer, por exemplo, uma trap, a gente pode tentar um ataque para ir lá para dentro do range. Ele sabe fazer o ciclo do price action, já que ele não fez porra nenhuma hoje. Seguir fazendo um movimento bom para dar prosseguimento ao viés comprador. Esse é o ciclo do price action que eu acabei de desenhar aqui, é tudo que a gente busca. É aqui que a gente faz um dia relativo ao mês inteiro. E esse cara, se ele abrir num gap de baixa, a gente não pode fazer nada. Abre num gap de baixa e fecha esse gap aqui, ó, aqui é o fechamento do gap. Fechou esse gap aqui e veio em V, perfeito, é tudo que a gente quer. Nosso sonho vai traçar o canalzinho lá de baixo e a gente vai esperar por algum teste em algum prior, preferência bem baixo. Ele vira aqui e ir pro alto. Sempre a mesma coisa, o mercado é repetição. 60 minutos, mini dólar. Ah, obrigado. Mini dólar, aí ó, mini dólar tá tentando buscar aquele topo também, de qualquer maneira, né, brother? Isso aqui é uma prerrogativa de Joseph James, né? Quando existe um movimento muito grande, ele faz duas pernas de pullback, aí aqui ele dá uma trollada, né? Clássico, né? Fica de lado e não faz as duas pernas, o ideal era que ele fizesse duas pernas. Ele fechasse esse gap aqui, ó, dele. Mas não, ele não faz. Então, ele tá fazendo uma única perna e, cara, já tá querendo testar esse movimento grandão aqui, ó. Já tá querendo chegar aqui, ó. E assim como o mini índice, ele cruzou também. Cruzou com violência. Vamos ver, vamos monitorar. Tem que ter volume financeiro. Sem volume financeiro não dá pra fazer nada. Tem que aplicar o gerenciamento de risco. Aqui, cara, pra mim segue bearish. Segue bearish. Olha só, olha essa média. Como que eu posso dizer que isso aqui é bullish? Não, isso aqui é pullback. 5 mil ticks. Mini dólar. Não tá conseguindo, temos esse novo range aqui. Não tá conseguindo chegar ali. Média de 200 tá abaixo, sim, eu sei. Pode ser um grande perigo. Média de 200 aqui. Ponto em que separa touros de ursos. Mas pra mim é bearish. É bearish. E a ideia aqui, cara, é esperar ele testar aquele topo lá. Sem muito mistério. Novo range. Bearish range. O ideal era que ele fosse para cima primeiro para depois ir para baixo. Ele fez aqui, deu todo indício de que tinha mapeado o pêndulo da maneira correta. Ele tenta adentrar o range e volta para dentro do range. Não tem problema, a gente mede de novo. Ele fez um topo, chegou nesse topo, seguiu com muita potência. Essa média mudou já de cor bem forte. Tá vindo com tudo. O objetivo para mim, eu acho que esse cara tem um objetivo. Eu acho não, eu acredito e tenho quase certeza que esse cara tem o objetivo de chegar aqui, ó, 5,65, ou pelo menos chegar aqui, 5,63. A partir daqui eu sou vendedor. Tá dando a entender que ele quer fazer um breakout pullback. Ele fez uma perna, outra perna maior ainda, ficou de lado, criou um novo range, foi para cima, veio para baixo. E aqui o que ele deveria fazer? Seguir caindo, né? Para fazer o pêndulo proporcional. Não, ele não faz isso. Então tem que ter atenção. Ele vai parar bem no topo do range, segue segurando. E aqui ele disparou hoje. Ele fez um movimento legal, rompeu o topo. A maioria dos breakouts falham. A gente já sabe disso. Mas tem que estar de olho, tem que observar a média de 21, tem que observar aquela pirâmide que eu vou mostrar aqui. Essa pirâmide a gente tem como base estruturas de mercado, a média de 21, depois a gente aplica o setup. Nesse caso aqui, onde ele está, eu tenho mais apetite para aguardar ele testar esse topo para vender do que querer ser um comprador a partir daqui. Eu acho que ele é bem bearish, eu acredito que ele seja muito bearish. Então tudo que ele fizer de compra vai ser mais pullback para atrair compradores para depois vender. Usar os stop dos loucos para vender. Esperar amanhã? É essa história. O meu sonho é que ele abra num gap de alto e feche essa porra aqui. Deixando isso aqui. Aqui, sou vendedor. Com uma trap. Porque o dólar também a gente não pode brincar. Com uma trap. Bem feliz. E aí se ele anda esse cara aqui, aí a gente já sabe que ele tem um pêndulo bem maior para poder cruzar, né? E a gente joga esse pêndulo aqui para baixo e a gente tem um parâmetro de onde a gente pode fazer a saída final. Obviamente que os parâmetros principais vão ser entrada de range, né? A gente tem que dimensionar a posição e saber das saídas, né? Saída de range, média de 200 dos 60 minutos e o pêndulo proporcional. A gente tem saídas orquestradas. Quando ele chega nesses pontos e segura demais, bota no bolso, vaza e espera por um próximo movimento mais direcional. Por outro lado, se ele não faz nada disso, ele abre num gap de baixo, bem baixo, e segue caindo. A gente pode traçar os canaizinhos ali, ó, e esperar por um teste no prior para ver se ele vai querer testar e capotar. Se ele capotar, a gente já sabe que o parâmetro final é esse pêndulo aqui. A gente vai replicar aí para baixo. E se eu estiver certo e não é sobre estar certo, e ele for realmente bearish, ele entrega esse movimento de uma maneira graciosa. Quando ele passa pela média de 260 minutos aqui, esse azul calcinha, ele capota uma velocidade que não te permite mais entrada nenhuma. Aí sabe o que ele faz? Ele faz um canalzão gigante, assim. Aí ele faz esse teste aqui, assim, ó. Ele vem caindo. Daqui a pouco ele vai lá em cima, daí ele atinge num prior, ele capota. Cara, ele nunca mais volta ali em cima. Ele faz pequenos pullbacks e já volta a cair. E, cara, quando a gente consegue lucrar bastante. Se ele não abrir em lugar nenhum, no mesmo lugar onde ele está, a gente espera ele se definir. Vamos ver para que lado que esse cara vai. Se ele fizer higher lows, lower highs, a gente vai esperar ele se definir.
é o momento em que ele vai definir, é o momento em que ele vai abrir o bico. Ele pode vir aqui, testar esse cara aqui, aí ele arma uma trap, e daqui ele vem com uma paulada gigantesca até aqui, fecha esse topo, e assim que ele fecha esse topo, ele volta para baixo. A gente tem que abarcar todos os movimentos e estar preparado para as bolas curvas de amanhã. Se a gente tiver qualquer dúvida, que a gente não tiver a certeza, porque sempre vai ter um problema, vou voltar aqui para essa parte importante. Sempre vai ter um problema, sempre vai ter um problema. Hora vai ser volume financeiro, hora vai ser estrutura de mercado que não está fechando, hora vai ser o movimento do mercado que está mais ou menos como a gente imaginava, mas não está fazendo. Sempre vai ter um problema, pessoal. Sempre vai ter um problema. Então, a gente tem que tratar de probabilidades. É o pensamento probabilístico. A gente olha o negócio e sabe que várias vezes que ele fez esse tipo de movimento, a gente sabe que em 80% das vezes, 70% das vezes, ele faz o movimento. E aí a gente tem que ter confiança no setup para abrir a operação e deixar o mercado correr. E se não for, tudo certo. A gente tenta minimizar o dano e num próximo momento direcional, a gente ataca de novo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor o mercado, deixa seu like, comenta aí o que você achou dessa técnica de ticks, o que você achou dessas análises. Aproveita e já se inscreve no canal, faço operações ao vivo. De segunda a quinta, eu faço projeções aí, mini índice, mini dólar, pra gente tentar abarcar o máximo de probabilidade de movimento pro próximo dia, pra gente não ser surpreendido e conseguir fazer boas operações, tá bom? Boa noite, durmam bem, até amanhã, meu web live, 9h15, 9h20, 9h20, tá? Tchau.